Eu sou Margarida Macanhão, faço parte da história de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Nos 65 anos do nosso município, continuamos ouvindo quem ajudou a construir a história. Ao meu lado, Margarida Macanhão. Hoje, a moradora mais antiga, que está em vida ainda, né? Do município de Água Doce. Fui eu a primeira pessoa que nasceu aqui? Foi a primeira pessoa? Eu e a Amélia Macanhão. 102 anos. Aham. Muito bem-vinda ao portal Minha Água Doce, dona Margarida. Obrigado. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Pantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Estamos no bairro de Portugal. 102 anos. Que saúde, dona Margarida. Dona Margarida, então a senhora foi a primeira moradora que nasceu aqui? Eu e um primo meu, Amélia Macanhão, que é falecido já, né? Que data foi? Agora que me apertou. Os anos que tenho, né? Eu nasci, foi a pessoa que nasceu aqui, E a senhora nasceu aonde? Aqui no... Foi no... Não, foi no sítio. no sítio? Aham. É no interior? No interior. Qual? Por lá do Santo Antônio ali. Lá do Santo Antônio. Mas pertence para Água Doce. Uhum. O que a senhora lembra do início aqui do município de Água Doce? Há muitas coisas, seria. Seria muitas coisas. Mas pode contar, fica à vontade. Desde criança, Isso. nós íamos na aula. Nosso pai carregava nós para vir nos terços, assim, ele de cavalo com o pequeno na colo e nós tudo de a pé. Assistia o terço na igreja, Nossa Senhora da Paz. E depois ele levava nós de volta. Eu que posso ter. Depois, né, a gente só trabalhou no sítio, né? Sim, mas quando a senhora vinha para a cidade, antigamente, antes não era nem cidade. Não era cidade. Era assim umas casas, uma loja dos, como é que era, dos Fontana. Que os Fontana, desde ter lá, tinha aqui, né? Uhum. E pelo que a gente fez no Redescobrindo Água Doce, contando as histórias da comunidade, inclusive lá do Santo Antônio, inclusive, me parece que antigamente o centro da cidade era para ser em Santo Antônio. Era para ser Santo Antônio, deu aqui em Água Doce. E meu pai era o primeiro que entrou de sócio, Ângelo Macanhão, que eles que estudaram tudo para ser aqui um município, né? Daí o tio Borto Macanhão, o tio Vitório Macanhão, o tio Alberto Macanhão, o tio João Macanhão. Eles eram os que montaram a Água Doce. Uhum. Daí foi instalado aqui na coisa. E primeiramente o centro mesmo, o centro comercial de Água Doce era lá na praça. Era na praça, mas depois construíram a igreja. Uhum. E daí era ali perto da igreja ali. Mas tudo ali, praça, a igreja, pertence à igreja, pertence para a praça. E a igreja antigamente, essa foi a primeira ou teve alguma outra? E uma de madeira, bem assim, sabe? Uhum. Mas depois foi construído essa ali. E o que a senhora lembra, antigamente assim, as vendas, era onde que comprava as coisas? Na Fontana, que era aqui na Água Doce Fontana. Aonde que era mais ou menos Ali perto é que do... tem a loja que tem ali agora. Aonde é o Sartori, lá em cima? É, mas ali mesmo. Uhum. Feito o setor ali. Uhum. E a praça, como que era antigamente lá? Eu tinha praça, a primeira tempo que fiz, arrumou a praça, foi tudo a família Macanhão. Inclusive a Praça João Macanhão. É, sim. Então, aquele terreno foi doado pelos Macanhão? Foi doado para os Macanhão. No caso, o João Macanhão era teu Meu primo. primo? Aham.
Então foi doado lá o terreno. Antigamente o pessoal andava de cavalo lá. A cavalo, tudo é cavalo. De a cavalo e de a pé. Uhum. Vocês vinham de Santo Antônio, lá do interior? Lá na curva grande, lá de Água Doce, pertence para Água Doce. Sim. Mas vocês vinham de lá a cavalo, de início? O pai cavalo com o neném no colo e nós tudo a pé atrás dele. Uhum. E a escola, como que era? Era ali mesmo, na Água Doce. Era uma escola de madeira, com a janela tudo, sabe, feita assim, de qualquer jeito. E nós viemos na escola ali. Aí perto onde é a igreja? Em frente à igreja, que tem a praça. Era. Uhum. E a senhora lembra quem era a tua professora? Aí eu me lembro Imaculada. Dona Imaculada? Dona Imaculada foi a minha professora. Dona Imaculada, que era poeta também, né, Wagner? Mas todo mundo gostava dela. Era uma tal de... Como é que era? Gestilha, não sei do que era. Mas depois saiu aquela que ficou 3 meses, entrou essa aí, Dona Imaculada. Pode pôr a Dona Imaculada. Dona Imaculada Blumer Beal. Ela também que foi centenária, né? Mas foi centenário. Que professora boa, que pessoa boa que ela era. Uhum. E como que era a questão, não tinha hospital ainda no início, né? É um hospital meio de tábua. Assim. Aonde que era isso? Ali o que tem aquele ali agora mesmo. Uhum. Daí qualquer emergência tinha que ir lá. Tem que ir lá. Uhum. Era só farmacêutico aquele tempo, né? Não tinha médico? Não tinha. E lembra quem foi um dos primeiros médicos? Mas olha, eu agora de repente assim não me lembro. Mas eu acho que era. Não tenho lembrança. Depois de um tempo veio o Canseco, né? Que o Canseco está até hoje. Era aquele que é ali embaixo, como é que é o... Perto ali, para baixo ali que ele é açougueiro, tem coisa. Como é que é o nome dele? Me ajuda, Tchelle. Lá para baixo, lá de Luzerna. E quem que a senhora recorda, assim, do primeiro padre? O Frei Cassiano. Frei Cassiano? O que a senhora lembra dele? Eu lembro que ele vinha a rezar e ele ia almoçar sempre na casa do meu pai. Uhum. A mãe cuidava, ele vinha sempre almoçar lá, para mim pousar na casa do pai. Esse Frei Cassiano, ele morava em Palmas? Para Luzerna. Luzerna? Ele sempre foi de Luzerna. Uhum. Que na época era ainda Joçaba. Era Joçaba, né? E daí ele vinha pra cá... Uma vez por mês ele vinha fazer missa na Água Doce. Uhum. Mas naquela vez ele já tinha ligação, essa mesma ligação de Joçaba a Água Doce ou não? Não tinha. Como que era feito essa passagem? A passagem só bocamente. Um ia avisar o outro. Ela se sabe muito bem. É verdade. Mas vinham de a cavalo de lá pra cá? De cavalo. O pai saía de a cavalo com nós, que nós morávamos na Volta Grande ali dentro, que era a terra do meu pai. E nós vinha o pai de a cavalo com as 2 crianças pequenas e nós a pé atrás, na missa, no terço sempre. E então nós era puxados para a oração. E para vir na escola também, assim, também, a pé? Também, a pé. Uhum. Era escola, não é que nem agora a aula, como é que dizem? A nossa escola, que é agora, como é que me ajuda? Hoje é regular, né? Antigamente devia ser. Antes tinha primeira, quarta e depois que veio o ginásio, né? Depois você vê. Eu entrevistei a irmã Rosa lá que... A irmã Rosa, a irmã Imaculada, Aham. nós éramos as 2 chefes dali. Mas antigamente se estudava com uma idade mais acima do que hoje, né? Hoje o pessoal entra com 5, 6 anos. Nós, com 8 anos nós já estávamos estudando, eu vinha a pé, de lá da Volta Grande nós tínhamos que ir a pé. Uhum. Ali era como é a professora, como é que era? E como que foi aí para surgir a comunidade aqui do Santo Antônio? Foi uma das primeiras que os imigrantes italianos vieram, né? Assim, os Macanhã. Os Macanhã que surgiram. Teu pai foi um deles? Foi o primeiro que veio morar de Caxias, foi o primeiro, os Macanhã. Fui ele. Qual que era o nome dos teus pais? Ângelo Macanhã. E da sua mãe? Teresa Piccoli Macanhã.
Ah, e eles foram os primeiros, então. Primeiro. Daí depois veio todo mundo Daí o tio Alberto e a tia Junefa, daí, né? Sim. E daí eles trouxeram uma criança cada um. Lá ainda. Daí, como que foi que eles abriram caminho para chegar até onde chegaram lá na comunidade? Esse aí, Machado. Como que eram os partos antigamente? Não tinha Ah, maternidade. Entre a pessoa, o pai fazia os partos, que ele fez de tudo nós, né? Uhum. E ele que fazia os partos da mãe. Aham. É entre a família mesmo que fazia? Fazia, o pai fazia, cada um fazia. Uhum. Depois veio daí o tio Bortolo, Macanhã, que daí tinha a tia que era parteira. Mas Uhum. não era só a família. Daí por um longo período a Água Doce ficou com parteiras fazendo. Só com uma parteira. Os bicos das crianças eram dentro de um paninho branco com açúcar para dar na boquinha para criar eles. É dessa forma que era feito? Não tinha bico para comprar então? Não tinha. Aham. Você veja quantos anos atrás, né? Uhum. E eu me lembro que eu chorava, as crianças, meus irmãozinhos choravam e punhava dentro os paninhos brancos de propósito, punhava meia colher de açúcar, molhava num chá e dava na boca, segurava o pano na boca deles. Uhum. Você calcula quanto que vida que a gente passou, né? Uhum. Mas também com a minha idade, E a senhora hoje com 102 anos me lembro. gosta muito de Água Doce? Eu gosto. Era dia, A senhora então perdeu a mãe cedo? cedo. Eu tinha 8 anos E a tua mãe tinha 30? e 5. 35 anos. Sua mãe faleceu cedo e daí a senhora teve que praticamente assumir a família? É, sim, o pai me ajudava, eu fazia mamadeira de noite e tudo. Mas que eu e o pai e o neném. Sim. E quantos irmãos a senhora teve? Eu tenho 8, né? São 8, né? A senhora é a única viva ainda? Não, todos eles são vivos, né? Então você me ajuda, hein? Só a avó que é viva. Só eu que sou viva, da família. Eles são tudo sobrinho meu. Eita, mundo velho, vem que vou te dar. Gravou isso ali também? Sim. Ela levanta cedo e fala isso. Esta série não possui recursos públicos. Este foi apenas o segundo episódio diário. E são ainda diversos personagens da história. Acompanhe no Minha Água Doce. Minha Água Doce, 8 anos, contando a história de Água Doce e região.